Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Lucas estava sentado no sofá da sala, com as mãos entrelaçadas e os cotovelos apoiados nos joelhos. Seus olhos, fixos no chão, levantavam-se apenas para observar Vivian, que andava de um lado para o outro, inquieta, girando a aliança no dedo como se ela pesasse mais do que deveria. A cena era silenciosa, mas dentro dele, tudo gritava. A mulher que, poucos anos antes, ele chamava de seu porto seguro, agora parecia uma estranha dividindo o mesmo teto. E mesmo no silêncio, o peso de tudo o que não era dito preenchia a casa, tornando o ar denso, sufocante. Estavam casados há 5 anos, mas a história deles já durava 7. 7 anos que, para Lucas, eram a base de tudo o que ele acreditava sobre amor, companheirismo e propósito de vida. Quando a conheceu numa festa simples e sem grandes expectativas, o mundo pareceu parar por um instante. Vivian estava encostada perto da churrasqueira, rindo alto com um grupo de amigos, segurando uma lata de refrigerante. Ela não tentava chamar a atenção, mas conseguia. Havia nela uma leveza, uma naturalidade, como se carregasse uma liberdade que os outros apenas fingiam ter. Era o tipo de pessoa que dominava o ambiente sem esforço. E foi esse brilho que cativou Lucas desde o primeiro olhar. A conversa entre eles fluiu como se fossem velhos amigos. Falaram sobre tudo: música, carreira, sonhos e até medos. Vivian, com seu humor afiado e honestidade desarmante, encantou Lucas. Até então, ele nunca havia acreditado em amor à primeira vista, mas em poucas semanas já estava completamente rendido. Cada dia com Vivian parecia uma nova descoberta. Ela o fazia rir, pensar, questionar, planejar. Em pouco tempo, tornaram-se inseparáveis. Foram morar juntos antes mesmo de completarem 1 ano de namoro. Para muitos pareceu apressado, para eles foi inevitável. No início, tudo se encaixava perfeitamente. Dividiam a mesma cama, os mesmos planos e até as senhas dos serviços de streaming. Assistiam a séries debaixo do mesmo cobertor. Cozinhavam juntos aos domingos e sonhavam com um futuro onde veriam os próprios filhos correndo de mãos dadas pelo quintal. Vivian falava em abrir um pequeno negócio que unisse sua paixão por design e culinária. Lucas, por sua vez, queria crescer na empresa para poder dar estabilidade aos dois. Eles se admiravam e se apoiavam como uma equipe que sabia o que queria da vida. Pelo menos era o que Lucas pensava. O pedido de casamento aconteceu de repente. Não foi em Paris, nem numa praia ao pôr do sol. Foi numa manhã de sábado, em casa, enquanto dividiam panquecas e riam de um vídeo bobo na internet. Lucas tirou uma caixinha do bolso do moletom e, com a voz trêmula, disse: Eu quero rir assim com você todos os dias, pelo resto da minha vida. Vivian chorou, riu e disse sim. E ele realmente acreditou que aquele era o início do para sempre. Os meses seguintes foram de euforia, com os preparativos do casamento. A escolha do local, a lista de convidados, os convites personalizados. Vivian mergulhou de cabeça e Lucas sentiu que aquilo era a confirmação de que haviam tomado a decisão certa. Mas foi ali, nesse período que deveria ser de celebração, que as rachaduras começaram a aparecer, pequenas o suficiente para não preocupá-lo de verdade, mas grandes o bastante para deixar marcas invisíveis. Vivian, que antes passava horas pesquisando ideias de decoração, de repente perdeu o interesse. Parou de enviar referências, ignorava as mensagens dos organizadores e adiava decisões com desculpas vagas. É muito trabalho, dizia ela. Não quero pensar nisso agora. Lucas acreditou. Não queria pressioná-la, muito menos duvidar do que sentiam. Preferiu racionalizar. Pensou que o estresse da vida adulta estava esgotando os dois e que aquilo era normal. Mas, no fundo, não era.
Em vez de conversar sobre o que estava acontecendo, Lucas se calou, esperando que as coisas voltassem ao normal. E Vivian, por sua vez, parecia cada vez mais distante, como alguém que observa a vida através de uma vitrine, sem querer tocá-la de verdade. As conversas de madrugada se tornaram palavras soltas entre bocejos. O riso diminuiu. O sexo se tornou raro, mecânico, quase uma obrigação. E mesmo assim, Lucas continuava acreditando que era apenas uma fase, que todo casal passava por isso. Ele se lembrava dos conselhos que ouviu durante a vida, aqueles clichês de que o amor não é constante, mas uma escolha diária. Então, ele escolhia, todos os dias. Escolhia amar Vivian, mesmo quando ela não parecia corresponder. Escolhia lutar pelo que haviam construído. Escolhia acreditar que o melhor ainda estava por vir. Mas a verdade é que, sem perceber, Lucas estava tentando manter vivo algo que já morria. E estava fazendo isso sozinho. Começou a notar que ela passava mais tempo no celular, mas não deu muita importância. Afinal, quem não faz isso hoje em dia? Às vezes, ela sorria para a tela e desviava o olhar rapidamente para que ele não visse. Outras vezes, saía para resolver algo rápido e voltava horas depois, com desculpas que não se encaixavam. Mas Lucas, apegado à negação, preferia pensar que era apenas a vida corrida, e não uma escolha deliberada de se afastar, porque aceitar a segunda opção significaria admitir que o casamento estava por um fio e ele não estava pronto para isso. O que mais doía em Lucas não era a possibilidade de estar sendo traído, mas o fato de que, por mais que tentasse, não conseguia mais alcançá-la. Vivian havia se tornado uma sombra de quem era. E ele se perguntava o tempo todo se havia feito algo errado, se havia falhado como marido, se talvez não fosse interessante, presente ou necessário o suficiente. Esse tipo de dúvida corrói por dentro, aos poucos, até que tudo o que você é começa a desmoronar. Ele ainda se lembrava de quando Vivian sorria para ele com os olhos, de quando dizia que se sentia segura em seus braços. Agora, restavam apenas longos silêncios e olhares vazios. Mesmo assim, Lucas continuava ali, sentado naquele sofá, tentando entender como aquele amor, antes tão vibrante, havia se transformado num hábito sem cor. E naquele momento, olhando para a mulher, que parecia incerta se ainda queria continuar sendo sua esposa, Lucas teve a certeza de que algo estava muito errado. Ele só não sabia o quão grave era. Foi numa noite aparentemente comum, durante um encontro com velhos amigos, que o mundo de Lucas começou a desmoronar, e ele não fazia ideia de que sairia dali com uma ferida que nunca cicatrizaria por completo. A casa de Jeremy, um dos amigos mais antigos do casal, estava cheia de vozes altas, gargalhadas e copos erguidos em brindes a tudo e a nada. Era o tipo de reunião que Lucas sempre gostou. Simples, sem formalidades, apenas pessoas queridas conversando sobre a vida, como se o tempo não tivesse fim. Vivian estava linda naquela noite. Usava um vestido preto simples, cabelo solto e parecia mais leve do que nos últimos tempos. Lucas até se permitiu pensar que talvez ela estivesse voltando a ser quem era. Ele queria acreditar nisso. Depois do jantar, alguém sugeriu um jogo de perguntas e respostas, a mesma brincadeira boba que faziam desde a faculdade. Cada um tirava um papel de uma tigela, lia a pergunta em voz alta e respondia com sinceridade. As pessoas riam de perguntas constrangedoras, de histórias antigas, de confissões estranhas. O clima era descontraído. Ninguém esperava que uma única frase fosse mudar o rumo de tudo. Quando chegou a vez de Vivian, ela pegou um papel, leu em silêncio e deu um pequeno sorriso. A pergunta era: se você pudesse reviver um relacionamento do passado, qual seria e por quê? Por um segundo, ela hesitou. Seus olhos pousaram nos de Lucas.
mas ela desviou o olhar ao encontrá-lo. Então, rindo de forma nervosa, como quem não quer se comprometer, ela disse: Acho que seria com o Darren, meu ex da faculdade. A frase caiu como uma bomba na sala. As risadas leves de alguns desapareceram em segundos. Um silêncio constrangedor se espalhou, como se todos esperassem que ela dissesse que era uma piada. Mas ela não disse. Lucas congelou. Sentiu o coração parar por um instante. Darren. O nome ecoou de longe, mas com um gosto amargo. Ele sabia quem era Darren, claro. Vivian o havia mencionado algumas vezes ao longo dos anos, sempre com certo desprezo, ou como um exemplo do que não queria viver de novo. Ele me traiu, me fez de idiota. Nunca mais quero alguém assim perto de mim, ela havia dito. E agora, na frente dos amigos, ela admitia que reviveria aquele relacionamento. Justo aquele? Ela percebeu que o clima havia mudado, provavelmente mais rápido do que esperava. Tentou uma risada nervosa e disse: Gente, calma, é só um jogo. Não levem tão a sério. Foi só uma lembrança boba. Não significa nada. Mas as palavras já haviam sido ditas, e palavras, uma vez ditas, não voltam. Lucas continuou a olhá-la, mas desta vez não com o olhar de quem tenta entender. Era o olhar de quem acaba de descobrir que dormia ao lado de alguém que continuava olhando para o passado. No caminho de volta para casa, o carro parecia menor do que nunca. Vivian tentou quebrar o gelo, comentando algo que Jeremy havia dito no jantar, como se pudesse rebobinar a noite para um ponto antes de tudo dar errado. Mas Lucas não respondeu. Manteve os olhos na estrada, as mãos apertando o volante. O silêncio entre eles era diferente desta vez. Pesado, denso. Vivian percebeu, obviamente, mas não disse nada. Talvez achasse melhor deixar passar. Talvez achasse que ele esqueceria com o tempo. Mas ele não esqueceu. Assim que chegaram em casa, Lucas trancou a porta, pendurou as chaves e se virou para ela. O silêncio finalmente foi quebrado. Por que você disse aquilo? Vivian parou de tirar os brincos. Hesitou por um segundo, como se escolhesse as palavras com cuidado antes de soltá-las. Amor, foi só uma brincadeira. Você sabe como são esses jogos. As pessoas dizem coisas aleatórias, mas você não disse algo aleatório. Ele a interrompeu, falando baixo, mas com firmeza. Você disse Darren. Justo ele. Você sabe o quanto isso machuca? Vivian bufou, irritada. Cruzou os braços e disse: Eu só estava sendo sincera. Não quer dizer que eu ainda sinta algo por ele. Foi só uma lembrança, um nome que veio à cabeça na hora. Você está exagerando, como sempre. Lucas riu, mas foi um riso amargo, quase um suspiro de quem finalmente enxerga o que Viessá vinha evitando há tanto tempo. Exagerando? Como sempre, ela disse. Mas ele não estava. Ele estava, enfim, vendo a mulher que ela realmente era. E naquela sala, sob a luz dura da lâmpada, ele viu uma pessoa que não pensava duas vezes antes de ferir quem dizia amar. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou manter a calma, mas o comentário dela ecoava em sua mente. Tentou se afundar no trabalho, nas tarefas de casa, mas bastava um momento de silêncio para a imagem voltar. Vivian rindo, admitindo que reviveria um relacionamento com alguém que a traiu, que a fez sofrer. E ele não parava de se perguntar por quê. Por que ela ainda pensava nele? Por que aquela memória não estava enterrada como ele imaginava? E principalmente, porque ela não pensou nele, Lucas, quando perguntada sobre um amor que gostaria de reviver? Ele começou a prestar atenção nos detalhes, nas vezes em que ela sorria para o celular e o escondia rapidamente, nas vezes em que dizia que ia sair com uma amiga, mas voltava com cheiro de perfume masculino, nas desculpas cada vez mais fracas. Era como se aquele jogo bobo tivesse aberto uma porta que ela tentava manter fechada,
e agora ela estava escancarada. Lucas já não dormia bem. Deitava-se na cama ao lado dela, mas se sentia sozinho. Os pensamentos o consumiam noite após noite. Aquele foi o ponto da história em que o amor começou a ser substituído por algo ainda mais forte que a dor. A certeza de que havia mais por trás de tudo aquilo. Algo que ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Lucas estava sentado à mesa da cozinha, encarando uma xícara de café que esfriava entre seus dedos. O relógio na parede marcava quase 2 da manhã, mas ele nem sentia o tempo passar. O apartamento estava silencioso, mas não era um silêncio de paz, era um vazio, preenchido por perguntas que ecoavam dentro dele como uma bomba relógio. Ele não conseguia parar de reviver a noite na casa de Jeremy. Desde então, vinha notando cada pequeno sinal que antes ignorava. As mínimas mudanças no comportamento de Vivian, as desculpas que se empilhavam como tijolos, construindo um muro invisível entre eles. E agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas. Vivian ainda não havia chegado em casa. O que antes era raro estava se tornando um hábito. Primeiro, eram saídas rápidas que se estendiam muito além do previsto. Depois, planos que surgiam do nada. Agora, ela nem se dava mais ao trabalho de explicar. Vou sair com as meninas, dizia. Mas Lucas não acreditava mais. Algo estava errado, e ele sabia que ignorar só prolongaria a dor. Ele olhou para o celular sobre a mesa, hesitou por um momento e o pegou. Nenhuma mensagem dela, nenhuma chamada perdida. Sabia que não deveria, mas seus dedos se moveram quase sozinhos, abrindo a conversa com Vivian. A última mensagem era dele. Que horas você volta? Enviada às 22h17. Sem resposta. A ausência dela pesava mais do que qualquer briga. Era o tipo de silêncio que fala mais alto que as palavras. Ele pousou o celular, passou as mãos no rosto e soltou um longo suspiro. Precisava confrontá-la. Precisava ouvir da boca dela o que começava a temer. Mesmo assim, uma parte dele ainda queria se agarrar a qualquer explicação que pudesse racionalizar tudo. Talvez ela estivesse apenas sobrecarregada. Talvez ele estivesse mesmo exagerando. Talvez o som da chave dela na porta quebrou seus pensamentos. Ele ergueu o olhar e viu Vivian entrando. Já passava das 2h30 da manhã. Ela hesitou ao vê-lo, como se não esperasse que ele ainda estivesse acordado. O que você está fazendo acordado? A voz dela era casual, mas havia uma nota de outra coisa, talvez culpa. Esperando por você, disse Lucas, sem desviar o olhar. Ela franziu a testa, largou a bolsa no balcão e foi até a geladeira pegar uma garrafa de água. Evitava seus olhos. Ele conhecia bem aquela tática. Lucas, eu te disse, eu estava com as meninas. Você sabe como a gente perde a noção do tempo quando está se divertindo. Você não respondeu minha mensagem. Eu não vi, ela disse, rápido demais. Lucas soltou uma risada baixa, sem humor. Não viu? Era mentira. Vivian vivia grudada no celular. Se ele mandasse uma mensagem durante o horário de trabalho, ela responderia em minutos. Mas agora, convenientemente, ela não havia visto. Ele cruzou os braços, inclinando-se para trás na cadeira. Então me diz, onde você estava de verdade? Desta vez, ela o encarou, mas não era um olhar de surpresa ou indignação. Era um olhar calculista, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu já te disse, Lucas, estava com as meninas. Ele balançou a cabeça lentamente. E se eu ligar para elas agora? Elas confirmariam sua história? O silêncio dela foi a resposta. Ela desviou o olhar, pressionando os lábios, e por um instante, ele viu um lampejo de hesitação. Era tudo o que ele precisava para confirmar o que já suspeitava. Ainda assim, ele precisava ouvir. Você quer que eu seja sincera? Vivian finalmente disse, soltando o ar, longa e pesadamente.
Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não tinha certeza se queria, mas não havia mais como voltar atrás. Sim, eu quero. Ela respirou fundo, olhou para a mesa, depois para ele, e disse: Eu preciso de um espaço. Por um momento, Lucas pensou ter ouvido errado. O quê? Eu acho que preciso de um tempo, Lucas, para descobrir o que eu realmente quero. Era como se o chão desaparecesse sob seus pés. Sentiu uma dor fria no estômago, como um soco. Tempo para quê, Vivian? Ela ficou em silêncio. Seus olhos estavam distantes, como se estivesse em outro lugar, com outra pessoa. Foi então que ele entendeu. Você precisa de tempo para poder ver o Darren? Ele praticamente sentiu o gosto amargo ao dizer o nome. Viu o corpo dela enrijecer, os olhos piscando mais rápido. Ela demorou a responder. Não é exatamente isso. Mas era. Claro que era. Lucas sentiu a raiva subir pelo peito. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha calma se instalou. Era como se seu coração finalmente entendesse o que sua mente se recusava a aceitar. Ela não estava mais ali de verdade. Talvez já não estivesse há muito tempo. Você quer que eu fique esperando enquanto você descobre se eu sou bom o suficiente? Ele perguntou, a voz firme, mas carregada de uma dor que não conseguia esconder. Vivian abriu a boca, mas nada saiu, porque no fundo ela sabia que era exatamente isso que estava pedindo. Queria a segurança do casamento enquanto perseguia um fantasma do passado. E o pior, esperava que Lucas aceitasse. Ele se levantou lentamente. O corpo parecia pesado, como se cada célula se recusasse a processar o que estava acontecendo. Olhou para ela uma última vez e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu amor. Sentiu pena. Você já tomou sua decisão, Vivian. Com isso, ele se virou e saiu da sala, deixando para trás não apenas aquela conversa, mas tudo o que um dia acreditou que eles tinham juntos. Lucas seguiu pelo corredor em direção ao quarto, arrastando o peso daquela última conversa com Vivian a cada passo. As palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça, repetidamente, como um disco arranhado. Eu preciso de um espaço, como se o amor fosse algo que se pudesse pausar, como se ele fosse apenas uma opção na prateleira, enquanto ela decidia se ainda o queria. Ele fechou a porta do quarto atrás de si e se encostou nela, soltando um suspiro pesado. O coração batia acelerado, mas uma estranha clareza se instalava em sua mente. Não havia mais dúvida, não havia mais espaço para negação. Vivian já havia feito sua escolha, mesmo que não a tivesse verbalizado. O silêncio dela era mais alto do que qualquer explicação. E agora? O que se faz quando se percebe que tudo o que você construiu está desmoronando diante dos seus olhos? Ele olhou ao redor do quarto. Era o mesmo lugar onde haviam compartilhado tantas noites, sussurrado segredos no escuro, feito planos para um futuro que agora parecia uma mentira. Ele ainda podia sentir o cheiro dela no travesseiro. O livro que ela não terminou de ler estava na mesa de cabeceira, mas de alguma forma tudo parecia diferente, menos real, como se aquele não fosse mais o lar que um dia foi. Lucas sentou-se na beira da cama e passou as mãos pelo rosto. O que mais o destruía não era a possibilidade de ela o estar traindo ou de querer reatar algo com Darren. Era saber que ele teria esperado se ela tivesse pedido. Se ela prometesse voltar, ele teria esperado. E esse pensamento o enojava, porque ele sabia que não deveria. Sabia que ninguém merecia ser colocado naquela posição. Ele ouviu os passos de Vivian no corredor. Ela hesitou por um instante e depois deu uma leve batida na porta, como se tivesse medo da própria decisão. Lucas, podemos conversar? Ele não respondeu de imediato. Continuou a olhar para o vazio, com a mente girando em meio a tudo o que poderia dizer. No fim, apenas suspirou e disse: Pode entrar. Ela abriu a porta devagar,
como se estivesse entrando em território desconhecido. O seu rosto estava diferente agora. A confiança de minutos atrás havia desaparecido. Parecia cansada, confusa, talvez até arrependida. Mas Lucas já não sabia se podia acreditar em qualquer uma das suas expressões. Vivian parou perto do pé da cama, cruzando os braços, olhando primeiro para o chão, depois para ele. Eu nunca quis te magoar. Lucas soltou uma risada baixa e sem humor. Mas magoou. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, como se tentasse se recompor. Eu só preciso entender se essa dúvida que sinto é passageira ou se é algo maior. Ele se inclinou para frente, com os cotovelos nos joelhos, e a encarou com um olhar que já não era suplicante, nem raivoso, apenas de amarga resignação. Você não está em dúvida sobre nada, Vivian. Você só quer ver se Darren ainda se importa com você. Os olhos dela se arregalaram, surpresos com a sua franqueza. Isso não é... É sim, Lucas a interrompeu, com a voz mais firme desta vez. Se não fosse, você não estaria pedindo um tempo, não estaria saindo tarde da noite, ignorando minhas mensagens, não estaria aqui agora, tentando justificar o injustificável. O silêncio pairou sobre eles, pesado, desconfortável. Vivian mordeu o lábio inferior e parecia procurar algo nos olhos dele. Mas Lucas já não estava mais lá. O homem que teria feito qualquer coisa para salvar aquele casamento estava desaparecendo bem na sua frente. Eu só preciso ter certeza, ela sussurrou, quase para si mesma. Lucas se levantou. E eu preciso do meu amor próprio. Ela ergueu o olhar para ele, assustada com a resposta. Mas para ele, tinha acabado. Ele caminhou até o armário, abriu-o e começou a tirar as roupas. Pegou uma mala, colocou-a sobre a cama e começou a dobrar as peças metodicamente. Não havia pressa ou raiva em seus movimentos. Ele estava calmo, inacreditavelmente calmo. E essa era a parte mais assustadora. Vivian deu um passo à frente, confusa. O que você está fazendo? Ele não olhou para ela ao responder, dando a você o tempo que você quer. Ela piscou, perplexa. Lucas, espere. Você não precisa ir embora. Nós podemos conversar sobre isso. Ele parou por um segundo, olhou para ela e percebeu pela primeira vez que ela genuinamente não esperava essa reação. Ela pensou que ele esperaria, que ficaria ali paciente enquanto ela decidia se o queria ou não. Ele fechou o zíper da mala lentamente. Eu sempre estive aqui, Vivian. Eu sempre escolhi você, mas pela primeira vez estou escolhendo a mim. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu, porque no fundo sabia que não havia mais palavras que pudessem consertar aquilo. Lucas pegou a mala, respirou fundo e passou por ela, saindo do quarto, do apartamento, da vida que um dia eles compartilharam. Uma rajada de vento frio atingiu o rosto de Lucas no momento em que ele saiu. A mala parecia pesada em sua mão, mas não tanto quanto o peso que finalmente começava a sair de seus ombros. Ele não sabia para onde estava indo, apenas que não podia mais ficar ali. Não havia mais nada para ele naquele apartamento, naquele casamento, naquela história que ele lutou tanto para manter viva. Ele entrou no carro e ficou ali por um momento, os dedos apertando o volante, a mente lutando para processar tudo o que tinha acontecido tão rápido. Era isso, tinha acabado. E, no entanto, não houve gritos, nem lágrimas desesperadas, nem pedidos de desculpas. Vivian não tentou impedi-lo, não correu atrás dele, não implorou para que ficasse. Talvez, no fundo, ela quisesse que terminasse assim. Talvez ela soubesse que este sempre seria o desfecho. Ele deu a partida e dirigiu sem rumo por um tempo. As ruas vazias espelhavam como ele se sentia por dentro, silencioso, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em tudo o que ele um dia acreditou ser certo. Ele parou no estacionamento de um hotel qualquer e entrou sem pensar muito. Alugou um quarto, subiu, largou a mala no chão e deitou-se na cama,
olhando para o teto. Não conseguia dormir. Como poderia? Sua mente era um turbilhão de memórias, vozes e perguntas sem resposta. No meio da noite, ele pegou o celular, por hábito, e abriu a conversa com Vivian. O nome dela ainda estava no topo da lista. Ele poderia digitar algo, perguntar se ela estava bem. Mas para quê? De que adiantaria? O orgulho não o deixava voltar, mas seu coração ainda doía por uma resposta. No dia seguinte, ele seguiu sua rotina como se nada tivesse mudado. Foi para o trabalho, manteve-se ocupado, fez tudo o que precisava, como se sua vida não estivesse desmoronando nos bastidores. Mas ele sentia a diferença em si mesmo. Sentia no modo como os colegas de trabalho o olhavam e em como as pessoas perguntavam: está tudo bem? E ele apenas sorria e dizia: sim, claro. Semanas se passaram. O processo de divórcio começou. E tudo aconteceu rápido demais. Sem grandes brigas, sem resistência. Vivian aceitou tudo sem dizer uma palavra, como se já estivesse esperando por isso. Até que um dia algo aconteceu. Lucas estava tomando um café perto do escritório quando ouviu um nome familiar vindo da mesa ao lado: Darren. O nome atingiu seus ouvidos como um choque elétrico. Ele se virou discretamente e viu dois homens conversando e rindo. Um deles falava sobre um colega que havia voltado com a ex. Ela largou o marido para ficar com ele. Dá para acreditar? Um deles disse. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele não queria ouvir, mas não conseguiu evitar. E o pior é que o cara já está saindo com outra. Parece que ele só queria provar que podia tê-la de volta, sabe? Coisa de ego. Lucas ficou imóvel. O café esfriava e os sons ao seu redor desapareceram. Ele não precisava perguntar de quem estavam falando. Ele sabia. Vivian tinha jogado tudo fora por Darren, mas Darren nunca a quis de volta de verdade. Ele sentiu algo estranho por dentro. Não era felicidade, nem vingança. Era um vazio, uma constatação amarga de que, no fim, Vivian havia destruído tudo por algo que nunca existiu de fato. Depois de sair do café, ele olhou para o celular. Pensou em mandar uma mensagem para ela, perguntando se estava bem, mas depois de um instante, bloqueou a tela e guardou o aparelho no bolso. Ela fez a escolha dela, e pela primeira vez, ele estava em paz com a sua. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!